pessoal, voltamos e agora vamos falar de evolução, né, da política pública de atendimento educacional especial. Vamos lá ver como tudo isso acontece. A Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão. Então, essa Declaração de Montreal, a comunidade internacional sobre a liderança das Nações Unidas reconhece a necessidade de garantias adicionais, tá, de acesso para excluídos. E, neste sentido, declarações intergovernamentais levantam a voz para formar parcerias entre governos, trabalhadores e sociedade civil com o objetivo de desenvolverem políticas e práticas inclusivas. Então, essa é a Declaração Internacional de Montreal, tá? Então, é fazer aí uma parceria, né? E a Convenção da Organização dos Estados Americanos, aprovada pelo Conselho Permanente de Sessão realizada em 26 de maio de 1999, na Guatemala, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, veja aí, né, porque é 99. O termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais na vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Então, nesse caso, o termo deficiência, né, de acordo com a Convenção, é uma restrição física, né? Uma restrição física, ou mental, ou sensorial, certo? Então, aí, essa questão de lutar contra a discriminação, certo, gente? Eliminação de todas as formas de discriminação. Barreiras ao ensino inclusivo. Barreiras existem e como existem. Então, imagine só, na educação inclusiva, né? Aí é que existe. Então, algumas barreiras aqui, atitudes negativas em relação à deficiência. Entra a questão da discriminação, não dá certo, então, essas atitudes assim, negativas. Invisibilidade na comunidade das crianças com deficiência que não frequentam a escola. Existem crianças que têm deficiência, que ficam ali, como se, às vezes, o pai, a família não aceitam que a criança tenha alguma deficiência, então tem aquele cuidado, aquela proteção, e fica em casa e não frequenta a escola, né? Custo, há um custo para manter uma escola inclusiva, né? Uma sala de recursos, né? Acesso físico, são barreiras, acessibilidade, né? A falta de acessibilidade, dimensão das turmas, pobreza, discriminação por gênero, dependência, alto nível de dependência de algumas crianças com deficiência dos que as cuidam. Muitas crianças dependem de um cuidador, né? Ela não tem uma independência, ela não tem uma independência, né? Ela depende de alguém para locomoção, para alimentação, enfim, algumas necessidades básicas. E também as políticas públicas também são barreiras, né? São barreiras. Legislação que regulamenta a educação especial no Brasil, todas a gente já fez, já viu anteriormente, a Constituição Federal, a LDB, a educação especial, Estatuto da Criança e do adolescente na educação especial, aqui se trata da educação especial, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dentro da sua lei, o estágio dentro da Lei 10.098/94, a acessibilidade, viu, que
que regulamenta a educação especial também, tem a lei de acessibilidade. A Libras também tem a lei. O CORD é o apoio às pessoas com portadores de deficiência, ainda uso o termo portadores. A lei do passe livre, lei do Fundeb, a lei 10.845, de 5 de março de 2004, que é o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às pessoas portadoras de deficiência, né? Então, vejam aí, são regulamentadas tudo dentro dessas leis, certo, gente? Então, leis, programas. A Lei 10.216 são direitos à proteção de pessoas acometidas de transtorno mental. Plano Nacional de Educação, Educação Especial, né? A Lei 12.763 de 2012 constitui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Que é o TEA, né? E altera no inciso 3 do artigo 98 da Lei número 8.112, certo? Então, tudo isso são conquistas, são leis que garantem a educação inclusiva. As dificuldades encontradas são muitas dentro do ambiente escolar para a inclusão, né? A inclusão surge para romper os paradigmas educacionais após todos esses anos de exclusão. Essas crianças estão sendo olhadas com um olhar mais humano e a inclusão escolar reflete bem esse novo momento de desenvolvimento social e humano. A educação inclusiva tem como um dos seus princípios a valorização da diversidade, viu? Valorização da diversidade, respeito àquele que é diferente e não inferior. É diferente, não inferior. Cada um tem sua diferença, né? As dificuldades encontradas nos ambientes escolares vão desde as péssimas condições das estruturas físicas, das instituições. Sabe-se que essas escolas foram construídas para uma sociedade cheia de barreiras, de preconceito, o que dificulta fazer adaptações necessárias. Então, as escolas precisam passar por um processo de adaptação, de acessibilidade, para estar recebendo as pessoas com deficiência. Ações que possibilitam a inclusão de pessoas com necessidades especiais no cotidiano escolar. Dentro do cotidiano escolar, a criatividade, o bom senso dos professores é uma das principais armas para o ensino-aprendizagem das crianças, de crianças especiais, crianças com deficiência, e para isso algumas ações pedagógicas são necessárias nesse processo. Aí a adaptação curricular, a adaptação no plano de estudo, no PPP. Então, o bom senso do professor entra aí, certo? Inclusão, uma análise. Como acontece aí? A maioria das crianças passa a ser atendida na rede regular. Só, excepcionalmente, algumas delas prosseguirão sua escolaridade em escolas ou em classes especiais. Mas isso somente pode acontecer se houver uma força diretora integrando o esforço coletivo. Algo que se assemelhe a um autêntico mecanismo revolucionário empenhado em tornar a realidade dos direitos sociais para a grande maioria da população. De acordo com Oliveira, a legislação por si só não opera tal mudança. Precisa de gestores, todo o corpo docente, tanto o gestor a nível federal, estadual,
municipal, todos que tenham que se envolver com essas políticas públicas para que haja aí essa integração, para que haja essa inclusão, para que de fato aconteça essa inclusão nas escolas, professores, gestores, todo o corpo que for da escola precisa também estar adequado para receber essa nova clientela.